Olá, Pai Senhor. Hoje, dia 31 de janeiro, último dia deste mês de janeiro, e agradecemos a Deus pela palavra dele. E gostaria de compartilhar mais uma reflexão do que hoje aqui na igreja, Vida Nova, ou seja, a igreja Neues Leben, nós hoje ouvimos da parte de Deus, pregamos aqui. E a minha pergunta para nós, hoje neste dia eu estou preparado para mudar a direção ou o sentido que eu gostaria de ir, ou que eu planejei, ou que eu sonhei, ou que eu decidi? Será que eu estaria decidido para mudar de direção? A outra pergunta que eu gostaria de fazer para nós será que eu iria para uma direção onde Deus me manda ir? E mesmo que essa direção não tem nada a ver com aquilo que está no meu coração ou que eu planejei, será que eu iria para um outro lugar onde Deus quer que eu vá? E então eu poderia concluir assim que essa decisão, para nós irmos onde Deus quer, realmente nós teríamos que obedecer o que Ele diz. Porque é muito difícil. Imagina uma pessoa que está numa vida tranquila, eu estou num país muito tranquilo, eu estou vivendo uma vida tranquila, tenho um trabalho, tenho a minha família, e tudo está correndo muito bem. Talvez alguém possa dizer assim, também, além de ter aqui num país, ter um país que emana leite e mel, estou com a vida tranquila, ainda tenho um ministério abençoado. Será que nós estaríamos, então, assim, bem preparados para que Deus chegasse e falasse conosco: olha, você vai ter que deixar aí a tua vida, pegar a tua família e você vai ir para um outro lugar, um lugar onde eu vou te mostrar. Deus fez isso com Abraão lá em Gênesis capítulo 12, logo no primeiro versículo nós vamos ver Deus chamando Abraão e falando: olha, você vai sair da tua parentela, do teu país, e você vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E a gente conhece, assim, a história diz que Abraão, assim, ele fez e seguiu o que Deus tinha. Então, por isso eu fiz uma reflexão em um outro vídeo sobre Salmos 25 e versículo 4 e versículo 5. E Davi fala: ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Então, para que Deus possa nos ensinar, nós devemos verdadeiramente assim estar com o coração disposto também a nossas atitudes para seguir aquilo que Deus está nos mostrando. Então, por isso eu falo da decisão no nosso coração, decisão de obedecer, decisão de aquilo que o Senhor falar, realmente nós podemos fazer. E isso aconteceu com um homem, um evangelista, que está a história em Atos capítulo 8, e nós vamos ver a história de Filipe. Filipe, ele foi uma pessoa bem sucedida no ministério dele, e ali em Samaria ele pôde pregar, e a Bíblia nos conta que vários samaritanos, muitas pessoas aceitaram a Cristo. E agora está lá Filipe no auge da sua carreira ou da sua vida ministerial, e aí Deus fala com ele: Filipe, você levanta, pega suas coisas e você vai pregar para uma pessoa. E aí, imagina, alguém deixa uma multidão que seguia ele, porque a Bíblia nos conta que os sinais do Senhor seguiam a vida de Filipe. E quando Filipe orava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Então agora o Senhor fala: olha, você vai pregar só para uma pessoa, para um eunuco. E este caminho também que Filipe deveria ir, de Jerusalém até Gaza, é um caminho solitário. Eu creio que o Filipe, ele teve que caminhar ali naquela estrada solitário e provavelmente tempo para meditação das coisas do Senhor. E aí ele chega até um eunuco,
Antioquia, e ali desse lugar da Antioquia, nós vamos ver assim que Filipe, ele pôde, um etíope que estava precisando de ouvir a palavra de Deus, e Filipe ali, ele ensina, e aquele eunuco aceita Jesus Cristo e foi batizado nas águas. E hoje, pela história, nós vamos ver que ali naquele país, muitos cristãos, né, havia muitos cristãos, e também foi ali dentro que eles começaram a dizer, olha, os cristãos estão pregando a palavra. E nós vamos ver dentro da história, com o ocorrer do tempo, o passar do tempo, nós vamos ver que realmente houve um grande avivamento ali dentro daquele país, onde havia um eunuco. E Jesus também, ele disse no Evangelho de Mateus 28, do versículo 18 até o 20, ele faz, né, ele dá essa ordenança para que nós pudéssemos fazer a missão de pregar o Evangelho. Então, de pensar, Senhor, será que realmente eu estou preparado para deixar um lugar que está tão tranquilo e pregar o Evangelho, ir para aquele lugar onde o Senhor quer que eu vá? Talvez um lugar que não é aquela beleza de país ou aquilo que nós imaginamos, né? Será que nós estaríamos preparados para deixar também a nossa vida, que está um pouco, talvez, acomodada diante das coisas boas, e pregar só para uma pessoa? Será que viajaríamos só para pregar para uma pessoa? Essa é a pergunta hoje na minha reflexão. E aí me lembra também que Mateus, capítulo 2, mostra que quando Jesus, ele nasceu, no nascimento de Cristo, 3 magos, eles foram guiados por uma estrela para ir até o Salvador. E não foi qualquer uma estrela, mas foi uma estrela especial que Deus usou para sinalizar que o filho dele havia nascido. Mas esses magos, quando eles visitaram Jesus, eles também receberam uma sinalização de Deus. O Senhor fala com eles também que eles não deveriam vir ou ir de volta para o país deles na mesma estrada. Então Deus deu uma outra direção para eles. E eles receberam uma ordem de Deus e foram para outra direção de volta ao país deles. E nós sabemos que porque Herodes, o rei da época, queria matar Jesus. Então, o próprio José, dentro dessa história, o próprio José, Jesus, o Senhor Deus, fala com José também e fala, José, pega a tua esposa e o menino e vocês vão para o Egito. Por quê? Porque estava uma matança, estava para ocorrer ali através de um rei ciumento, um rei invejoso, chamado Herodes. Então, José ele vai com Jesus, com Maria, e eles vão para a terra, para um outro país chamado Egito. Então, eu fiquei imaginando, e eu creio que José, ele também planejou, eu vou voltar de volta à minha terra natal, vou encontrar a minha família. Eu creio que tinha um projeto já no coração dele de retornar, de regressar ali na terra dele. Mas agora vem uma outra direção, né? Vem uma direção de Deus que ele deveria seguir, e ele teve que tomar a decisão de seguir para onde Deus estava direcionando. Então, a melhor coisa que nós temos para nós, de tomar decisão para nós, para nossa família, para que tudo esteja bem, para nós chegarmos até o objetivo final, é muito importante nós deixarmos que Deus nos guia. Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, é onisciente, conhece todas as coisas, Ele é onipresente, está em todos os lugares, está presente em todos os lugares.
E a pergunta minha final nessa reflexão é assim: estamos dispostos a deixar que o Senhor conduza a nossa vida? Que realmente o Senhor direcione a nossa vida? E para você que não conheceu ainda Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer para você que ainda não conheça e que você precisa de uma direção e que você talvez esteja se sentindo sem saber o que fazer no meio de tantas adversidades, e você precisa de uma orientação. E eu quero te falar, assim como o salmista disse em Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se deleite em experimentar o Senhor, essa alegria, a paz, a felicidade que Deus traz no nosso ser, da presença dele. Porque só Deus, ele pode trazer a presença dele e nos dar uma alegria, um gozo verdadeiro na nossa alma. E que essa alegria, ela está acima do nosso entendimento humano. Ela não é uma alegria que o mundo dá, que é uma coisa passageira. É algo que fica dentro do nosso coração. Então, eu quero te convidar, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, que você possa entrar em contato conosco. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar te ensinando a palavra de Deus e nós estamos tendo culto aqui, culto presencial, assim, com todas as medidas que o Estado exige da igreja. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, abençoada, que o Senhor renove as tuas forças e a tua alegria. Deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Jesus te abençoe.